mundo da elétrica. Quem vos fala aqui é José Dias, um dos membros do projeto Eletroluna. Pessoal, vamos saber como calcular o valor da resistência ou fazer a leitura das cores da resistência. Pessoal, só para nos matarmos algumas curiosidades, aqui temos o capacitor. Hoje vamos falar sobre o capacitor. Temos aqui o portboard, uma placa de ensaio. Temos aqui a resistência. Mas na verdade, o que é uma resistência? A forma da função da resistência fazendo funcionar esta lei. Temos uma fonte qualquer, contínua, é claro. Se quiser acender essa lei, por si só ela não acende. Eu preciso de uma resistência. O que é a resistência na verdade? A resistência, pessoal, é um componente elétrico passivo com a função primária de regular e limitar o fluxo da corrente elétrica num determinado circuito. Mas, pessoal, vou escolher uma das resistências qualquer. Pego essa resistência. Eu tenho que aprender a fazer a leitura dessa resistência. Usando essa pequena tabela, eu vou ter que calcular. Então, eu vou ver. Se eu analisando, se eu ver esta resistência, temos o marrom, vermelho e marrom. E dourado. São as cores que nós temos nessa resistência. Tá parecendo que é preto, né? Mas é castanho, tá? Marrom e castanho, tá? Então, vou ter que tirar essas cores analisando a tabela. Pessoal, se eu ver a primeira cor é marrom, na primeira fase o marrom equivale a 1. Então, vou pegar no 1, ponho. A outra cor é vermelho. Se eu ir na tabela, vermelho, que equivale a 2. A terceira cor é marrom de novo, vale 1. E temos aqui o dourado. O dourado equivale a mais ou menos 5%. Mas, pessoal, eu só tirei as cores. Na verdade, não pergunta o que vale essas cores, como é feito o cálculo. Aqui temos a primeira fase, temos a segunda fase, temos a fase da multiplicação e temos a tolerância. Temos aqui a primeira fase, a segunda fase, a fase da multiplicação e temos a tolerância. Se nós tivermos numa determinada resistência 4 cores, as duas primeiras fases são o valor do algarismo, a terceira fase é o valor da multiplicação e a quarta é a tolerância. Se tivermos 5, a primeira e até a terceira fase são o valor do algarismo, a quarta é o valor da multiplicação, a quinta é o valor da tolerância. Se você vê essa resistência, tem 1, 2, 3, 4, 5 cores. Então, essas 5 cores, como eu estava tentando explicando, essas três cores são o valor do algarismo. E esta aqui é da multiplicação e esse é da tolerância. Esse é o princípio básico para se tirar, para se identificar os valores das cores que nós temos. Então vamos lá trabalhar. Resistência é igual. Primeiro adicionamos o primeiro valor, que é 1. Adicionamos o segundo valor do algarismo, que é 2. Se vemos o marrom, podemos logo meter o valor que repete quantos zeros que tem no valor da multiplicação. Podemos meter logo um zero. Mas, como estamos no início, a gente vai ter que multiplicar. Equivale a 10. Se nós vermos, equivale a 10. Então, vamos multiplicar por 10 ohm. Então, a resistência é igual a 120 ohm. Com a tolerância, mais ou menos 5%. Fazendo com essa tolerância de 5%, essa resistência terá a função de trabalhar no positivo ou mais ou menos a 120, o dobro de 120, podemos mandar 120 a 140, ou no menos podemos ter 120 a, pode trabalhar 115 ohm, ou mesmo 118. Então essa resistência vai trabalhar nessa escala. Já sabemos que essa resistência equivale a 120 ohm. Mas só confirmamos de uma forma manual. Então, usando o nosso multímetro, pessoal, se nós medirmos ela, vou pegar uma boa visibilidade, 129, 21, 138, 19, tá vendo? 119, instante. $140, 126, 120, 120, 121, 120, 119, 126. Ela vai interferir nessa escala. 119, 121. E esse é o valor da sua tolerância.
ele vai trabalhando nessa escala 120, 119, 119, 120, 119, sabe? 119, 120. Então isso, a gente conseguiu medir uma resistência. Falou que eu escrevi o José Dias, do projeto Eletrolona. Então é tudo, não esqueça de curtir a página. Vamos ajudar a nossa página a crescer. Temos mais videoaulas futuramente. Então com isso já não temos mais dificuldade em como saber uma resistência. Se a resistência queimou, eu quero saber qual é o valor dessa resistência, se não tem um multímetro. Usando isso com a tabela básico. Beijinho para vocês.